chegar, cumprimento todos, muito boa Boa tarde. tarde, Sou Helena professora. Nobre, eu vou moderar esta sessão. Aline, pode-me só informar, por favor, se há algum debatedor desta sessão ou se devo ser eu a fazer as questões? Porque nos outros anos há um debatedor. É a Aline a debatedora, é isso? Não, eu sou assessora de sessão. Eu não fui informada se haveria um debatedor, né? Eu só fui informada que teria a professora como moderadora para dar início aos debates. Muito bem, pronto. Então este ano não há debatedor, já percebi. Ok, então vão deixar aqui, porque entretanto eu tive que mudar aqui o meu, vão dar só 5 minutos para eu me atualizar, não é, face a esta situação. Está Eu vou bem? entrar, está bem? Peço desculpa pela interrupção, podem continuar, e eu já vou apresentar e apresentar os autores, está bem? Na- Muito. as- Bom, se você quiser apresentar, pode apresentar, mas eu também, eu vou veicular os vídeos e apresentar os títulos dos Era isso. artigos. Então eu se calhar não me expressei bem, muito obrigada. Então a Aline faz isso, faz. Isso, e aí o debate, que é, na verdade, discussão dos artigos, que é aí que fica, quando eu vou passar a palavra para a professora. Mas aí Muito, eu que vou veicular os vídeos, eu que vou dizer o nome dos. muito bem. Era isso que eu estava aqui na dúvida daí. Pronto. Então, Ah, tá bem. se todos concordarem, eu digo boa tarde a todos. Imagino que tenho aqui autoras, a Larissa, que já tinha visto, o Inácio, ai, eu não consigo ver o seu nome, Idalania, Edilania, Edilânia. ai, peço desculpa, Não, tudo Edilânia, bem. Aham. Edilânia, ok. É também autora, não é? É também autora. Sim, É autora, sim, autora. E depois temos a Nayana, que julgo que também é autora, certo? Muito bem, eu vou então passar a palavra à Aline, que é que vai fazer as honras da casa. Eu sou a Helena Nobre, sou editora associada da revista da RPGN e sou aqui líder de tema no CMA. Mercados brutos e outros novos mercados. É que temos aqui artigos diferentes. A Aline passa a palavra, passa os vídeos e depois então faremos a discussão. São 8 minutos, julgo eu, não é? Aline, eu vou passar a palavra à Aline, que ela sabe estas coisas melhores que eu. Vamos lá, Aline. Tá bem. Eu vou só compartilhar aqui o link, então, para iniciar a apresentação. Então, oficialmente, boa tarde a todas e todo. É um prazer ser assessora desta sessão. O meu nome é Aline Ribeiro, eu sou doutoranda da FEA USP e hoje quem vai moderar a nossa sessão é a professora Helena Nobre, da Universidade de Aveiro. E explicando a estrutura aqui da nossa sessão, nesses 4 minutos iniciais, serão dedicados a essa introdução que estou vos fazendo, e eu apresentarei os títulos dos trabalhos e os seus respectivos autores. Essa apresentação, ela será transmitida via sistema SEMEAD e logo após haverá a discussão de cada trabalho. Lembrando, né, que cada trabalho, se eles ultrapassarem, por exemplo, os 8 minutos, eles terão esse tempo descontado na sua discussão, que também terá o tempo máximo de 8 minutos cada discussão. E quando estiver faltando 3 minutos ou 1 minuto, eu também informarei através do chat aqui da nossa sessão. Também coloquei no chat o link do questionário para vocês avaliarem essa sessão e no final também o disponibilizarei. Inicialmente, a gente vai apresentar o artigo Estratégias de Marketing para Captação e Retenção de Clientes em Provedores de Internet de Codó, Maranhão. E, posteriormente, após a discussão desse artigo, eu irei apresentar o vídeo do artigo Materialismo, Consumo Conspícuo e Vaidade, um estudo sobre a intenção de compra dos produtos de luxo. E, por fim, após a discussão do segundo artigo, nós teremos o terceiro artigo, cujo título é A Pandemia da Covid-19 como indutora de negócios disruptivos em mercados emergentes. Após a discussão de cada artigo, dentro do seu tempo, ao final nós teremos mais 22 minutos que poderá ter algum debate, alguma discussão, alguma colocação dos autores ou da professora, fica livre, ok? Muito, Então, agora eu muito passo a palavra para a obrigada. professora Helena, se ela Muito quiser mais obrigada, Aline, acrescentar pelo alguma seu coisa. apoio, porque eu estou muito habituada a ter sempre aqui alguém que me apoia muito e era isso que eu estava à procura, mas já estou a ver que posso contar com a Aline. Aline, eu só tenho uma dúvida e antes de falar Sim, com os autores,
normalmente, e este ano também é uma coisa diferente, Sim. não poderão apresentar e falar durante, ou tem que ser mesmo o vídeo, é obrigatório. Eu julgo que não seria obrigatório o vídeo. No sistema online é o vídeo que a gente veicula. No sistema presencial, aí a pessoa É escolhe se que, é vídeo ou se é ou se pronto. fala mesmo no momento. Então foi isso, foi essa a dúvida que surgiu este ano, está bem, porque no sistema presencial já não é preciso vídeo. Muito bem. Então, eu dou as boas-vindas, portanto, eu já me tinha apresentado. Desculpem esta entrada, porque eu estive não sei quanto tempo noutra sessão e achava estranho que não encontrava os meus autores, nem a minha querida assessora, Aline. Pronto, mas agora já me encontrei, estamos aqui todos muito bem, vai correr muito bem. E, e eu dou, portanto, julgo que o primeiro será o Inácio, não é? Primeiro? Isso, Eh, eu É vou o compartilhar Inácio, não é? agora o É vídeo. isso mesmo. Portanto, que corra muito bem a apresentação, apesar de estar gravada. E depois dos 8 minutos da apresentação, eu até sugeria uma coisa, se vocês concordassem. Se calhar podíamos, a apresentação, fazer os 3 vídeos e depois eu faria uma discussão para cada um. Vocês respondiam e assim não estamos aqui a contabilizar tempo, estamos à vontade. As colegas também podem participar em vez de estarmos com aquele tempo limitado. Pode ser assim? Concordam? E ouvimos os 3 vídeos? Acham bem? Olha, então ótimo. Então vamos lá isso. Vamos lá, Alina. Boa. Então, Obrigada. vou compartilhar o primeiro vídeo da primeira apresentação. E vocês, por Diga. favor, me informem se por acaso não estiverem ouvindo o áudio, está bem? Não estou a ouvir o áudio também. Nem o Não tem Inácio, nem áudio. eu. Pronto. Nem a Edilene. Então, eu vou. Então, ninguém ouviu o áudio, né? Ok, então. Edilane, a gente testou antes e deu certo, né? Porque antes da professora chegar, eu tinha testado com a Edilane e tinha dado certo. Mas, enfim, eu vou verificar o que está ocorrendo. E agora, vocês ouvem? Eu só ouvi assim, não estou a ouvir, não consigo ouvir o vídeo. Então, ninguém. Nossa, só um minutinho. Só conseguem assistir o áudio, não conseguem É, ouvir. Isso? Deixa eu entrar em contato, então, aqui com os técnicos, porque eu já ativei.
Vamos lá, gente, mais uma vez. Desculpem o problema aqui no sistema. Vamos ver se vocês me ouvem agora. Olá, seminaristas. Primeiramente, apresentações. Eu me Obrigada. chamo Inácio Façanha, um dos autores da presente pesquisa, assim as colegas autoras Laeli Rocha e Nayane Mendes. E quanto ao tema, traremos estratégia de marketing para captação e retenção de clientes em provedores de internet de Codó Maranhão. A temática, estratégia, operações e marketing internacional. O foco da pesquisa, a proposta vai ser voltada para o mercado de telecomunicação dos maiores do Brasil, tá? Enquanto um dos segmentos de maior procura no mercado corporativo, e a ferramenta enquanto ponto crucial para o provedor de internet na condição de aprofundar, né, de buscar novos clientes e concorrentes para o processo de retenção e fidelização no processo de consumo. A partir daí, temos o problema e os objetivos. No problema, traremos o seguinte questionamento: qual a importância do marketing para a captação e retenção de clientes em meio à concorrência dos provedores de internet de Codó Maranhão? Objetivos: o geral é o de analisar as estratégias de marketing adotadas pelos provedores de internet de Codó Maranhão. Tá? E específicos, o primeiro ponto, analisar os desafios enfrentados pelos provedores de internet de Codó Maranhão na aplicação das estratégias de marketing para a captação e retenção de clientes, identificar qual o canal de marketing mais utilizado pelos provedores de internet para a captação e retenção de clientes, e por último, avaliar a eficácia das estratégias de marketing utilizada pelos provedores de internet de Codó Maranhão. Para embasamento teórico, traremos aí 3 variáveis que servirão de pilares aí para os nossos questionamentos. Tá? O primeiro ponto é o marketing e sua relação com o cliente. Tá? No marketing e a relação com o cliente, segundo os autores Kotler, Coles e Arneiro, os mesmos abordam que, dentro desse mercado acirrado, o que fundamenta essa competitividade é a tecnologia acirrada, tá? No que concerne à globalização da própria tecnologia. Daí, o que temos como ponto fundamental é a estratégia de marketing, tá? Voltada aí para esse processo do público-alvo. Dessa forma, é possível alcançar o público certo, né? O público competente para entender necessidades, comportamentos e interesses dos clientes ideais. O outro ponto é a estratégia para captação e retenção de clientes, tá? Onde novos clientes podem ser captados através de clientes já fidelizados, pois os clientes já existentes em uma empresa podem atrair novos clientes. Isso, segundo Pacheco, é o que nós chamamos de marketing adicional do boca a boca, por conta justamente da questão da satisfação e da satisfação do cliente e da relação duradoura, que no caso corrobora enquanto Lucetini e Miller. O terceiro ponto da variável é a competitividade do mercado de provedores de internet, ou seja, que é o do maior influenciador, tá? Por conta de que o segmento de telecomunicação brasileiro é um dos mais competitivos do mundo. E isso, essa competição dentro desse mercado acirrado, já com 19 mil empresas participando, faz com que, segundo o Tiavenato, estratégias de inovação e cada vez mais buscas de ferramenta para não somente o processo de competição, mas a retenção de clientes se torna ainda mais relevante, ou seja, crucial para a sustentabilidade do segmento. Assim, a metodologia para essa presente pesquisa foi fundamental, primeiramente, com o instrumento de coleta de dados, que foi um questionário criado no Google Forms, aplicado a 22 provedores, tendo aí provedores de internet de Codó Maranhão, tendo aí dos 22 provedores, 15 respostas válidas, ou seja, líquidas. Tá? O tipo a população, foram provedores de internet de diferentes portes em Codó Maranhão, via redes sociais, e-mail, WhatsApp e Instagram, onde a abordagem foi qualitativa e quantitativa. Portanto, com o diagnóstico, tivemos as análises dos resultados. Tá? Ressalta-se
que para essa análise dos resultados, os provedores tiveram até duas opções enquanto respostas. Primeiro questionamento: quais das seguintes estratégias de marketing seu provedor de internet adota para a retenção de clientes em meio à concorrência? O que ficou em evidência, maior evidência, foi a melhoria contínua do serviço de atendimento do cliente, com 14 respondentes, né, respostas, 93%. E aqui demonstra que o foco está na experiência da qualidade. O outro ponto aqui, a segunda pergunta, é o seguinte: qual das seguintes estratégias de marketing seu provedor de internet adota para a captação de novos clientes em meio à concorrência? Em evidência, marketing digital, no que se diz em redes sociais e marketing de anúncios online. Aqui a gente vê o marketing digital e o tradicional aí andando juntos, paralelamente. O outro questionamento é: qual canal de marketing você considera mais eficaz para essa captação e retenção? Em evidência, as mídias sociais e marketing de conteúdo de influências digitais, claro, 80%. Daí você tem o processo do pós-venda, no outro questionamento. Você realiza pesquisa de satisfação ou coleta feedback dos clientes? Sim, regularmente. E tivemos aqui duas respostas também que tiveram o mesmo resultado, às vezes ou raramente. O outro questionamento se dá da seguinte forma: como vocês mensuram o nome das estratégias de marketing implementadas em seu provedor de internet? Tivemos aqui duas escolhas empates: o acompanhamento da taxa de conversão e as pesquisas de satisfação. Os 53% ambas demonstram que foram essas duas formas a melhor forma de mensurar. E aí, em seguida, quais as maiores dificuldades enfrentadas na retenção e captação de clientes? A concorrência acirrada, que corrobora com o questionamento anterior. No penúltimo questionamento, temos o seguinte: quais as principais tendências de marketing que vocês têm acompanhado no mercado de provedores de internet? Temos aqui, enquanto duas perguntas coincidentes, respostas: oferta de serviço de streaming e parceria de estratégia com influências digitais. Tá? A última são respostas abertas, em que tivemos diferentes respostas em relação. Enquanto conclusão, conclui-se que o marketing é uma ferramenta essencial para os provedores de internet de quando a Maria possa alcançar seus objetivos, mostrando um fator determinante para o sucesso. Como limitação foi a dificuldade de conseguir comunicação com mais provedores de outras regiões, e acréscimo se recomenda a realização de estudo qualitativo para Codó Maranhão em nível estadual e nacional. Contribuição: este estudo destaca a importância do marketing para provedor em regiões competitivas, adotando estratégias eficazes, e a pesquisa contribui para o entendimento dos desafios enfrentados no crescimento. Para finalizar, as referências bibliográficas serviram enquanto construções são essas. Obrigado. Obrigada a nós, e então seguíamos para o vídeo seguinte conforme combinamos. Sim? Estão de acordo? Sim, Alina? Sim, vou colocar. Muito bem. Foi veicular agora, e qualquer problema no som, por favor, me avisem. Olá, meu nome é Larissa, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em administração da Unipampa, Campus Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, e eu vou apresentar o nosso artigo intitulado Materialismo, Consumo Conspícuo e Vaidade, um estudo sobre a intenção de compra de produtos de luxo. Bom, inicialmente os estudos do comportamento do consumidor se voltavam para os apelos utilitários que os bens e serviços concediam para os indivíduos. Mas a partir dos estudos de Veblen, essa visão foi sendo modificada, e atualmente vive-se uma época marcada pelo exibicionismo. Então, a crescente demanda por bens de luxo nas economias emergentes como o Brasil tem impulsionado o crescimento substancial do mercado global de luxo. Então, o setor de luxo deverá expandir-se continuamente, tornando-se cada vez mais acessíveis às economias emergentes. Pensando nisso que surge nosso problema de pesquisa, nosso objetivo. E então, o nosso problema de pesquisa é: qual é a relação entre materialismo, consumo conspícuo e vaidade com a intenção de compra de produtos de luxo em mercados emergentes? E o nosso objetivo é analisar a influência do materialismo, consumo conspícuo e vaidade com a intenção de compra de produtos de luxo de consumidores em mercados emergentes.
Quanto à nossa fundamentação teórica, ela está dividida em 4 tópicos: materialismo, consumo conspícuo, vaidade e intenção de compra de produtos de luxo. Esses 4 tópicos aqui, eu trouxe os principais autores que nos deram embasamento teórico para cada um desses 4 tópicos. Quanto à nossa metodologia, para atingir o objetivo proposto nesse estudo, nós utilizamos uma pesquisa do tipo descritiva, de abordagem quantitativa. O método utilizado foi o método survey. A técnica de coleta de dados utilizado foi questionário online. Esse questionário foi composto pela escala de materialismo, a escala de consumo conspícuo, escala de vaidade, escala de intenção de compra de produtos de luxo e, por fim, apresentou-se questões relativas ao perfil sociodemográfico dos respondentes, né? Esses consumidores, esse público, né, foram selecionados os consumidores de mercados emergentes de 3 cidades com menos de 90 mil habitantes: Dom Pedrito, Rio Grande do Sul; Santana do Livramento, Rio Grande do Sul; e Rivera, Uruguai. Esses respondentes foram selecionados, né? Nós chegamos nesses respondentes através bola de neve. Fizemos um cálculo amostral através do software GPower. Nós obtivemos o resultado de que deveríamos ter pelo menos 74 respondentes. Nós chegamos em 193 respostas aptas e válidas. E esses dados foram analisados através da regressão linear múltipla, através do software estatístico JASP, versão 2023. Bom, enquanto análise dos nossos resultados. Primeiramente, foi analisado o teste de significância geral pelo PEDA-NOVA. Com o resultado, foi verificado que o modelo é válido. Sendo assim, pelo menos uma das variáveis, consumo conspícuo, materialismo e vaidade, apresentam influência na intenção de compra de produtos de luxo. Além disso, com a finalidade de examinar o quanto que as variáveis materialismo, consumo conspícuo e vaidade estão influenciando a intenção de compra de produtos de luxo, tem-se o coeficiente de determinação. Então, após a análise do coeficiente de determinação, é possível observar que o valor obtido do R² de 0,393, ou seja, 39,3% das variações da variável dependente intenção de compra de luxo são explicadas pelas variáveis independentes consumo conspícuo, materialismo e vaidade. Além disso, para uma melhor compreensão de quais variáveis que influenciam a intenção de compra de produtos de luxo, foi feito um teste de significância individual dos coeficientes. A interpretação desse teste indica que, considerando um nível de significância máximo de 1% e demais fatores constantes, foi possível notar que as variáveis consumo conspícuo e materialismo apresentam relação linear significativa com a intenção de compra de produtos de luxo, reforçando já estudos anteriores. Enquanto a vaidade, né, um resultado inédito, que revela que a vaidade não apresentou influência significativa sobre a intenção de compra de produtos de luxo entre os respondentes desse estudo, com nível de confiança de 99%. Então, esses resultados da vaidade divergem da literatura já existente sobre esse tema. Então, nós podemos concluir que os objetivos do estudo foram alcançados, né, através dessa pesquisa quantitativa. As variáveis materialismo e consumo conspícuo apresentam um impacto na intenção de compra de produtos de luxo em mercados emergentes. Já a vaidade não se mostrou significativa para explicar a intenção de compra de produtos de luxo. Como contribuição, nós podemos dizer que esse estudo ele apresenta achados divergentes da literatura existente, ao demonstrar que, nesse estudo, a vaidade não impactou a intenção de compra de produtos de luxo. E quanto às limitações, podemos dizer a dificuldade de aplicação do questionário em outro país, já que ele foi aplicado no Uruguai. E outra limitação se deu pelo questionário ter um grande número de variáveis, né? Então, ficou um questionário bem extenso. Sugestões de novas pesquisas. Nós sugerimos, então, explorar como que fatores culturais e sociais influenciam a relação entre materialismo, consumo conspícuo, vaidade e intenção de compra de produtos de luxo em diferentes contextos culturais. E aqui estão as nossas principais referências. E é isso, obrigada.
Muito obrigada também, Larissa. E passamos então agora para a Edilânia. Agora disse bem, não disse? Edilânia, ok. Vamos dar prosseguimento. Miranda Conrado, eu sou estudante, mestranda em Administração Acadêmica pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, e esse trabalho ele foi desenvolvido junto com o doutorando Alexandre Augusto, que também faz parte da UES, do programa de pós-graduação, e a gente foi orientado pela professora doutora Daniele Miranda de Oliveira. O título do nosso trabalho é A Pandemia da Covid-19 como indutora de negócios disruptivos em mercados emergentes. A pandemia-19 ela acelerou as transformações disruptivas dos mercados emergentes, né? Ela atuou como um catalisador inesperado, promovendo transformações disruptivas nesses mercados e acelerando a adoção de novas tecnologias. Então, isso trouxe um cenário de incertezas e desafios que fizeram, né, trazer a inovação e a adaptação a essas empresas. Elas foram forçadas a inovar rapidamente para poder sobreviver, levando a uma reavaliação das estratégias empresariais e a aceleração da transformação digital, especialmente nos setores como saúde, educação e comércio eletrônico. Então, as empresas localizadas dentro desse mercado, elas tiveram que se readequar e se reavaliar a todas as suas estratégias, focando no consumidor. Né? Então, o nosso estudo ele se concentra nessas empresas que apresentaram essas rápidas mudanças empresariais e a aceleração dessa transformação digital, especialmente nos setores como saúde, educação e no comércio eletrônico. Então, apesar do interesse, né, por inovação disruptiva, a maioria das pesquisas ela foca em economias desenvolvidas. Então, a gente encontrou essa lacuna, né, no entendimento de como a pandemia ela atuou como motor de mudanças nesses negócios, né? Qual foi a atuação da pandemia dentro desse contexto? Então, veio a questão da nossa pesquisa. Qual foi o papel da pandemia da Covid-19 como indutora de negócios disruptivos dentro dos mercados emergentes? Então, o objetivo geral do nosso trabalho é compreender o papel da pandemia da Covid-19 como indutora de negócios disruptivos dos mercados emergentes, e a gente traçou como objetivos específicos, né, identificar os fatores impulsionadores desses negócios, levantar os meios adotados pelas organizações para o enfrentamento desses desafios impostos pela pandemia, avaliar o papel das medidas governamentais e políticas econômicas adotadas dentro desse período e identificar em quais setores da economia surgiram esses negócios disruptivos. O nosso referencial a gente divide em 2 seções. Negócios disruptivos em mercados emergentes, que a gente definiu os negócios disruptivos como negócios que vão além da criação de novos produtos e serviços. Eles envolvem a redefinição de ofertas existentes e a forma como essas ofertas elas são entregues aos consumidores, né? Focando na proposta de valor ao cliente. Então, eles tiveram uma nova estruturação de negócios, né? Esses mercados como Brasil, Índia e China, eles são caracterizados por um crescimento econômico rápido, uma urbanização e uma classe média crescente. Então, eles enfrentam desafios como infraestrutura inadequada e uma instabilidade política. Então, as economias, elas sempre estão em transição. E então a Covid ela foi uma oportunidade para a inovação, porque a rápida urbanização e a adoção dessas tecnologias nesses mercados, eles criaram um ambiente propício para a inovação. Então as empresas, elas desenvolveram soluções acessíveis, elas puderam captar esse novo segmento de mercado e enfrentar esses desafios substanciais, né? Então a Covid ela acelerou essas transformações digitais, focando nas empresas, adaptar os seus modelos de negócios. Então, essas empresas, elas frequentemente utilizaram esses modelos de negócio flexíveis e inovadores, incluindo tecnologias novas e assim traçando alianças estratégicas, que foram cruciais para a sobrevivência durante esse ambiente disruptivo da Covid-19. E a outra seção do nosso referencial é a pandemia da Covid-19 e seus efeitos nos negócios disruptivos dos mercados emergentes. Então, o surto da Covid-19, ele atuou como um catalisador dessas mudanças disruptivas dentro desses mercados emergentes. Então, ele forçou as empresas a reavaliarem suas estratégias e a acelerarem a transformação digital, especificamente nos setores como saúde, educação e comércio eletrônico. Então, isso afetou drasticamente as atividades, porque eles tiveram que enfrentar os novos desafios e abraçar as oportunidades. Os mercados emergentes, eles tiveram essa rápida mudança econômica e social. Então, eles também apresentaram uma crescente capacidade de adotar tecnologias disruptivas, criando um ambiente propício para a inovação durante a crise. E isso focou no comportamento dos consumidores também, porque a pandemia ela não trouxe só retrocesso, ela também acelerou os avanços nessa área de digitalização e inovação. Então, as pequenas e as médias empresas, elas tiveram que utilizar da criatividade e da inovação para se adaptarem às novas condições do mercado. Então, durante o período de lockdown, a gente pôde ver exemplos de inovação dentro do setor de saúde, por exemplo, né, dentro do nosso trabalho a gente utiliza as iniciativas como a M-Pharma, que melhoraram o acesso aos medicamentos da África. Eles demonstraram como as tecnologias digitais podem resolver problemas críticos. Então, eles fizeram o caos virar uma oportunidade. A metodologia do nosso trabalho, o nosso trabalho ele foi uma revisão sistemática, certo, da literatura, de natureza qualitativa, foi dividido em 5 passos. Buscas nas bases de dados, onde a gente utilizou as palavras-chave, né, que foi Disruptive Business, Emerging Markets, Pandemic e Covid-19.
E o nosso segundo passo foi a aplicação dos critérios de seleção. O terceiro passo, a triagem com base na literatura, do título e do resumo. O quarto passo foi as buscas manuais de artigos específicos. E depois a gente fez a literatura completa dos artigos que a gente selecionou para poder desenvolver o trabalho. Os nossos critérios de seleção foi a inclusão apenas de artigos no idioma inglês, publicados até 2019, e apenas artigos científicos, e para a exclusão a gente usou os artigos em duplicidade e os artigos sem aderência ao escopo da nossa revisão. Na nossa primeira busca, a gente selecionou 8 artigos, certo? Esses 8 artigos a gente fez uma triagem, a gente refinou os resultados e a gente elegeu para análise com base nas palavras-chave que a gente utilizou. Depois a gente selecionou mais 12 artigos, esses foram selecionados de forma manual, certo? E a gente selecionou eles visando identificar artigos adicionais relevantes a partir das referências bibliográficas, que trouxeram contribuições para o nosso trabalho. Como resultado, Travou. Algum problema. Depois não conseguimos ouvir o resto, é normal? O vídeo vai ser cortado. Teve alguma coisinha aqui no YouTube. mercados emergentes, né, que esses mercados eles foram caracterizados por rápidas mudanças econômicas e sociais e eles tiveram a capacidade crescente de adotar inovações, criando um ambiente propício para esses negócios disruptivos. Os meios adotados pelas organizações para enfrentar esses desafios, né, que as empresas elas tiveram que inovar muito rápido as suas operações para adotar tecnologias digitais e múltiplos canais de venda. A gente utiliza o setor da saúde como exemplo, porque ele teve um aumento muito grande na telemedicina, né, enquanto pequenas e médias empresas se basearam em estratégias empreendedoras para sobreviver e crescer durante essa crise. Então, também teve o papel das medidas governamentais, né, e das políticas econômicas. As respostas governamentais, elas incluíram pacotes de estímulos econômicos e de apoio à digitalização para pequenas e médias empresas. Então, essas iniciativas, elas ajudaram, né, a promover a inovação e a resiliência dentro desses setores críticos e os setores da economia, né, que surgiram esses negócios disruptivos. Ela acelerou a digitalização nesses setores, né, e trouxe inovação como os serviços de saúde digital, plataformas de comércio eletrônico, né, que emergiram como resposta a essas novas necessidades dos consumidores. Como principais conclusões, né, a pandemia da Covid-19, ela expôs vulnerabilidades e oportunidades em mercados emergentes, catalisando a inovação e disrupção em setores como comércio eletrônico, educação e saúde. A crise exacerbou desigualdades, aumentando o desemprego e a pobreza, mas ela também acelerou a transformação digital impulsionada por investimentos em infraestrutura e capacitação tecnológica. Os governos, eles adotaram medidas variáveis, incluindo os pacotes de estímulos e apoios, né, que foram eficazes dentro dessa variável. Para futuros estudos, a gente acredita que deve focar em comparações entre mercados emergentes e seu impacto a longo prazo. A nossa pesquisa ela preencheu a lacuna na literatura quando ela focou nos negócios disruptivos nesses mercados emergentes durante a pandemia. Ofereceu contribuições valiosas sobre as dinâmicas de inovação e adaptação dentro desse contexto de crise. Então, entender como essas empresas se adaptaram durante a pandemia pode fornecer lições importantes para enfrentar crises futuras e fomentar um ambiente de negócio mais resiliente e inovador. Essas foram as principais referências que a gente utilizou no nosso trabalho e agradeço a atenção. Obrigada. Muito obrigada agora a Vilânia. Bem-vindo a todos. Estou a ver que temos aqui também público. Julgo que é a Bruna Antónia, parece-me que é a nossa audiência. A Nayane, eu não sei se, eu agora não me recordo, a Nayane é também autora ou é só audiência? É também autora? Autora, sim. Também autora. A Bruna Antónia, que está cá connosco. Boa tarde, Bruna. Não sei se também, se também é autora ou é audiência da sessão. Está a Bruna, está-nos a ouvir? Nós estamos aqui a falar em português, estamos aqui a fazer uma pergunta no. Não sei se tenho que responder a isto.
Ela respondeu no chat que ela veio só a audiência, não é a autora. Ok, só para português. Muito bem. Pronto, era para só compreender a língua, julgo que todos compreendem o português aqui, portanto podemos manter-nos nesta língua. Ora bem, eu tenho uma questão para cada um, porque, para não ser eu a monopolizar esta sessão, e deixarei depois também que os outros participem e depois, conforme a discussão evoluir. Em relação ao primeiro, portanto, ao primeiro artigo que foi apresentado, em que temos aqui o representante, o autor, o Inácio, e eu tenho uma dúvida, como a apresentação é muito rápida e mesmo o artigo é algo resumido, que eu gostaria de perceber melhor como é que fez a parte qualitativa, análise dos dados qualitativos. Eu compreendi que há aqui um questionário em que tem umas questões abertas e umas questões fechadas. Se me quiser explicar, e como é que fez depois esta análise de conteúdo e integrou com os resultados da análise quantitativa, e as suas dificuldades e desafios nesta questão. Depois, se quiser discutir isso, depois tinha mais outra questão para si, se o Inácio quiser discutir esta questão. Boa tarde, professora. Boa tarde a todas presentes. Conforme já foi dito, né, aí o material ele foi feito no interior, né, no interior do Maranhão, e baseando aí dentro de uma pesquisa descritiva qualitativa, e aproveitando o material de uma aluna, no caso aí a defesa do TCC, Ok. foi feito Google Forms, né, e aplicado diretamente a esses empresários, como já Isso foi eu dito, compreendi, mas empreendedores. depois como é que analisou esses dados, a parte qualitativa e integrou com a quantitativa para tirar os seus resultados? Se eu compreendi, o mesmo questionário tinha perguntas abertas e fechadas, correto? Sim, foram 22 questionamentos, né, com 15 Uhum. respostas líquidas, foram 3 questionamentos abertos e 12 fechados, tá? E eles foram enviados, alguns foram feitos via rede social, tá? E outras devido à dificuldade do feedback, tá? Que foi muito difícil, até por uma questão cultural. O local lá é um local com 80 mil habitantes, é um interior do interior, né? Vamos dizer praticamente. Então ainda tem vamos dizer, aquele entrave, aquela dificuldade do De próprio dar conhecimento. informação, não é? Isso. Então, o interesse nosso aqui, o meu e da professora Nayane, enquanto docentes lá da UEMA, é justamente tentar mudar essa cultura, tá? Em que lá eles, por exemplo, eu verifiquei agora os materiais das meninas, inclusive eu tenho já participação no SEMEAD, onde eu já usei multivariada, já usei análise de dados, mas lá os alunos ainda estão muito, muito, muito tímidos, não somente nos interiores, né, mas também propriamente dita aqui as capitais, né, a própria capital do Maranhão. Então é uma cultura que a gente está tentando, de fato, mudar esse conhecimento de adotar uma variável em relação, por exemplo, lá, para que possa estar servindo de norte para aqueles outros ingressantes, né? E o SEMEAD, ele está sendo a porta, né, para que, no caso, a FEA, né, está sendo a porta. Eu acredito que esse material dessa nossa ideia aí, o meu e da Nayane, com os alunos, está sendo é o primeiro SEMEAD, nunca alunos na Nicodó tiveram essa Oh, oportunidade, está sendo pela primeira vez. é muito bom. Então, a contribuição está sendo, de fato, de podermos voltar com esse evento, né, e mostrar através desses alunos o que está sendo hoje usual, o que hoje é interessante, até porque muitos deles têm a vontade de ascensão profissional, mas devido justamente à questão da dificuldade, o não conhecimento, enfim, possibilita Inácio, muito. mas é que eu achei isto tão interessante a maneira, porque eu sei que a resposta do lado do gestor nem sempre é fácil, não é? Isso é um desafio, eu percebi isso. E essa questão de vocês usarem o questionário com uma parte aberta, em que permitiram que eles respondiam, não é? De forma aberta, é isso, não é? Portanto, eh, diga uma coisa, mas depois eles fizeram uma análise de conteúdo, para eu perceber como é que
como é que ligaram isto? Eu percebi que fizeram contagens, percentagens, face à parte, às respostas fechadas, não é? Mas depois da parte aberta fizeram análise de conteúdo, é isso? Complementou a análise que permitiu? É nesse sentido? Não sei se a Sim, Nayane também quer responder, não é? Portanto, Isso, foi, Nayane, fique à vontade. pronto, foi Pois bem. exatamente isso, tá, professora Helena, corroborando com o professor Inácio. É, como o professor Inácio, né, mencionou essa dificuldade, de fato, da gente conseguir fazer uma pesquisa científica. A nossa ideia, né, Inácio, inicialmente, nessa pesquisa, era usar o software, o Smart PLS, por exemplo, né? Mas por conta dessa dificuldade, desse retorno, dessa resposta, a gente não conseguiu. Como foi feita essa análise de conteúdo? Foi mesmo usando, né, a literatura disponível. ok, muito bem. E só mais uma questão, muito obrigada, porque eu achei interessante, eu sei que isto é um desafio, eu sei muito bem que é um desafio, e acho muito interessante vocês terem feito esta conjugação para. Diga uma coisa, e não é um bocadinho vago? Eu imagino que nesta fase não seja fácil, mas não é um bocadinho vago dizer assim, o marketing, porque eu não tenho dúvidas, vocês concluírem que o marketing é importante para a captação e retenção de clientes, mas dizer o marketing, em vez de dizer o marketing, especificar ações concretas que acho, percebe? Dizer exatamente, olha, eles fizeram assim, porque isto até em contribuições para a gestão seria muito importante. Eles fizeram assim, eles usavam, eles contactavam periodicamente. Sei lá, estou a imaginar aqui, porque pareceu-me que a conclusão é um bocadinho vaga. Não sei se quer aqui, com certeza que vocês têm noção e se querem aqui acrescentar um bocadinho ou explicar melhor esta questão do marketing, que é importante. O que é que isso quer dizer? Não sei se querem explicar melhor isto, não é? Portanto, o marketing é importante como? Quais são as ações concretas que se verificaram que eram importantes? Percebe? Fique à vontade, Nayane. Pode ir. Nayane, fique à vontade. Sim, se a Nayane quiser. Não sei se a Nayane compreendeu, mas pode responder, Nayane. Ah, boa. Então, assim, a nossa principal observação, né, de acordo com os resultados, foi que sim, né, esse marketing, claro, de forma bem incipiente ainda, não no contexto, né, mais amplo do marketing, ele é utilizado sim, né, nessa retenção, nessa captação desses clientes, principalmente no uso dessas redes sociais, com parceria também com influenciadores digitais, né, como a gente encontrou aí na resposta na figura 7. Então, a gente encontra, né, esse resultado positivo que esse marketing ele é utilizado, sim, por esses provedores na cidade de Codó. Muito bem. Eu não sei se, obrigada, não sei se as colegas têm alguma questão, também querem, ou a nossa audiência, eh, tem alguma questão para levantar? Não, eu passaria. Se não há assim nenhuma questão, eu tenho aqui, portanto, no artigo seguinte, que é o materialismo, consumo conspícuo e vaidade, interessou muito, não é? Portanto, e achei muito interessantes os resultados também, não é? A questão da vaidade, não é, Larissa? A vaidade aqui não funcionou. E eu tinha aqui um desafio para si, porque eu acho que a Larissa pensou sobre isto e os outros autores, não é? Eu julgo que são vários autores. Mas eu tenho aqui um desafio para si, porque assim, eu achei muito interessante que vocês têm como era de esperar, tem, o consumo conspícuo tem um peso importante na equação, e tem um efeito importante, no entanto, o materialismo, se reparar, o efeito é residual, é muito mais pequenino o efeito do materialismo. Não nos estamos a ouvir, Larissa, se quiser ligar o seu som, vamos conversando. Quer ligar o Só seu tô som? concordando por enquanto. Só tô É, concordando. ok. Pronto, e o materialismo já é muito pouquinho. Mas o consumo conspícuo, realmente, o seu resultado é bom no sentido em que corrobora a literatura, não haja dúvida, está associado a este tipo de produtos de luxo que eu imagino que o que viu são muitos produtos de prestígio, aquele produto mais conhecido, mais massificado, aquelas marcas mais massificadas, não é um consumo de luxo, mas massificado, mais matiz, se calhar, um bocadinho, não é? Foi isto que eu percebi, um prestígio, não é? Eh, não é? Portanto, não estamos a falar daqueles produtos mais elitistas que ninguém conhece, que são mais só conhecidos num círculo pequeno. Não sei se eu compreendi bem, é isto, não é, Larissa? Portanto,
Até Pronto. depois a gente questionou a nossa escala, se talvez não fosse a nossa escala que nos levou a esses resultados também. A gente até questionou também já isso da escala também que a gente utilizou. Pronto, porque parece-me que este tipo de produto é um produto realmente muito usado em consumo conspícuo, não é? Portanto, que é reconhecido, são marcas Uhum, reconhecidas é. e consumidas no mercado de massas, pronto. E, portanto, o efeito do consumo conspícuo realmente corrobora a literatura. O vosso materialismo é pouquinho, é residual. No entanto, e a vossa vaidade, que nós estávamos à espera aqui de um bom resultado, não tem resultado assim. Eu achei isto interessantíssimo. E eu tenho aqui um desafio para si, porque eu não tenho dúvidas que se usar-se o need for status, eu não sei muito bem em português a necessidade de status, não é? De, se calhar esta escala ia funcionar. E então eu pergunto, tenho aqui duas coisas. Por um lado, se é a escala da vaidade que eu não conheço bem, não sei que escala é esta. E por outro lado, se também não terá a ver com a recolha de dados, ou seja, as pessoas, muitas vezes, se for unido por status, status até é capaz são capazes de responder e o consumo conspícuo, mas na vaidade, as pessoas assumirem eu sou vaidosa, eu não sei muito bem como é que eu não sei se isto não terá havido aqui enviesamento, porque mesmo as escalas de personalidade, como sabe, têm que ser passadas às vezes nos ambientes, em contextos próprios, senão as pessoas não vão ser sinceras, não é? Ninguém vai dizer eu parto a mesa, ou quando estou zangada, atiro. E as pessoas não assumem isto, então, percebe? E eu gostava de ouvir, porque eu tenho a certeza que já pensou sobre isso, Larissa. Quer falar um bocadinho? Não, até a gente apresentou, assim, na banca aqui da faculdade mesmo, e nos comentaram da gente explorar mais essa questão, né, da vaidade, porque é um achado importante, é um achado interessante da gente explorar mais. Por que será que a vaidade não teve, né, essa relação? Será que foi a nossa escala? A gente se questionou, será que foi a escala que a gente utilizou? Mas a gente já pensou sobre isso também, de explorar mais essa questão que diverge da literatura, né, que é um achado importante do nosso estudo. A gente já pensou, e realmente, agora tu me deu mais ideias ainda sobre isso. Não tinha É, pensado tanto também, mas é, é porque ter as pessoas. Ai, Edilânia, por favor, por favor, diga. Pronto. Quando ela estava parabéns pela apresentação, Laísa. Quando ela estava obrigada. apresentando, também me veio essa dúvida, porque geralmente quando a gente fala de artigo de luxo, a primeira coisa que a gente imagina é realmente vaidade. Porque às vezes até pessoas que não têm, tipo da classe média, que não tem tanta aquisição, às vezes querem aquele artigo de luxo por vaidade e parcelam em várias vezes. E o fato da vaidade não ser significativa, aí eu fiquei imaginando, será que foi a escala? Mas aí teve uma hora que você falou também que o seu questionário tinha muitas perguntas, então possa ser que alguma das perguntas, né, um grupo dessas perguntas tenha feito com que a vaidade não tivesse significativa, essas respostas. Talvez se vocês diminuíssem o questionário com perguntas mais específicas voltadas para isso, talvez tivesse tido significância. Não sei, foi o questionamento que me veio assim, na hora, né? Porque na hora que você fala, na hora que você começou a apresentar, eu também disse, poxa, deve ter sido algum tipo de escala que ela utilizou, né? Porque questão de consumidor, a gente tem inúmeras escalas para a gente poder avaliar. Mas aí teve uma hora que você falou que o questionário, uma das limitações, foi o questionário ter sido muito extenso. Então pode ter sido isso, pode ter algumas perguntas meio que não que tiveram fugido, porque obviamente a gente constrói um questionário em cima dos construtos, né? Mas talvez teve várias perguntas e isso foi saindo do foco da vaidade, por isso talvez o resultado não foi tão significante. Verdade, até enquanto tu falava, eu fui dar uma revisada aqui, e realmente eu acho que até a escala da vaidade era uma das maiores que a gente utilizou, então realmente pode ter sido isso que fez com que os resultados não fossem, né, ali divergentes com a literatura, pode ter sido um problema na escala. Mas eu acho esta realmente a questão que a Edilânia levantou também relevante, mas a questão do need for status, a questão a questão do prazer que me dá comprar estes produtos, são dados que são mais fáceis de levantar, faço-me entender. A pessoa pode assumir isto. E não é? E muito consumo de luxo é privado até. E tenho prazer nisso e não tenho que. A questão da vaidade, primeiro, como é que se define? Não é? Porque depois está-se um bocadinho associada à indulgência, etc.
E depois também as pessoas assumirem em que condições é que eu posso levantar estes dados. Eu não sei, ouçam, eu realmente não conheço a escala, não tive esse detalhe da escala, e depois se é uma escala muito longa, também pode ter, realmente também ter aqui o seu efeito, mas não sei, talvez pudesse pensar um bocadinho isto, como é que eu vou recolher estes dados? Ter a certeza que há aqui sinceridade na resposta, porque associado ao consumo de luxo, há também, e ao consumo conspícuo, há também a questão da culpa. Estuda-se muito a culpa. Eu estou a comprar uma coisa e outras pessoas a passar necessidades. Portanto, nós temos isso. E eu não sei se a vergonha, o sentimento de culpa, sempre o efeito que disse é a Delaney, uma pessoa de classe média que não pode gastar tanto dinheiro, compra um item mais caro, depois sentir-se culpada porque gastou aquilo. E, portanto, eu não sei até que ponto isto depois não tem aqui influências, também aqui efeitos até moderadores nesta relação, não é? Portanto, mas foi interessante, gostei muito de explorar estas questões. Obrigada por trazer aqui, Larissa. Muito Foi obrigada, interessante. gostaria de agradecer as contribuições e vou pensar nisso, até para colocar ali também na parte que eu digo, né, que não tem essa influência, então ali para explorar mais também essa questão da vaidade. Muito obrigada. Obrigada também, Edilânia. Ok. Não sei se tem mais alguma questão em relação ah, e agora? Agora tenho o meu pai e Dilânia, pode ser, Dilânia? Também passo tivemos aqui apresentações muito interessantes, realmente, este ano. E aqui, os seus negócios disruptivos. Eu também tenho um desafio para si. Porque realmente a pandemia da Covid-19, como diz, quase que forçou, não é, a haver negócios disruptivos e a inovação e obrigou à inovação. E não é, e também disse muito bem que isto de negócios disruptivos não tem que ser inovação só de produto e serviço, é também a forma como esses produtos e serviços vão chegar aos consumidores, aos clientes, e como é que o mercado e a abordagem ao mercado, não é? Pode ser por aí, essa disrupção. Agora, eu imagino. Pensei eu, estava a pensar, a pôr-me no seu lugar, como fez, vai fazer um levantamento da literatura existente, fez aqui um levantamento da literatura existente, e foi fazer uma análise bibliométrica, pelo aquilo que eu percebi. Não é um bocadinho vago, ou não sentiu dificuldades nesta definição, porque eu achei, porque a Edilânia teve o cuidado de definir negócio disruptivo, teve o cuidado de o definir. Que eu estava-me a perguntar o que é negócio disruptivo no início da leitura, depois definiu. E não é difícil para si fazer este levantamento, porque eu posso chamar de disruptivo, isto não é um bocadinho subjetivo, o autor pode chamar de disruptivo a uma coisa, outra, e depois mudando de mercado, porque no seu caso o seu foco eram os mercados emergentes, era o mercado emergente, imagino que foi o mercado brasileiro, não é? Que estudou, foi isto que eu percebi. E depois a sua literatura, se calhar, não é de mercados emergentes, até pode ser aplicada a outro tipo de mercado. Uma coisa que é disruptiva no mercado emergente não é num outro mercado. E não sentiu aqui dificuldades em selecionar os artigos, em fazer esta análise bibliométrica? Eu gostava de ouvir, se isso não foi um desafio para si. Sim, apesar da pandemia, né, ela ter dado meio que esse salto, esse boom, quando a gente foi atrás desses artigos, a maioria dos artigos relacionados à pandemia, né, eles focavam na área da saúde, e não nessa área do marketing, do consumidor, né? Então, quando a gente buscou os artigos, é tanto que a gente, na primeira seleção que a gente foi fazer, a gente só selecionou 8. Então, quando a gente foi fazer uma revisão sistemática, a gente achou 8 pouco. Então, a gente começou a procurar manualmente, né? A gente foi lendo os resumos e as conclusões, porque realmente não dava para ver muita coisa. Os 8 primeiros que a gente selecionou, eles eram artigos internacionais, não eram daqui. É tanto que os exemplos que a gente usa de empresas são empresas de fora, empresas internacionais. Então, esses primeiros 8 que a gente pegou eram internacionais e a gente achou pouco. Então, a gente foi atrás de buscas manuais. Aí foi que a gente abriu mais o leque e procurou também que não fosse estrangeiro. Então, a gente conseguiu selecionar 12 que a gente achou relevante. Mas realmente a gente teve essa dificuldade porque a maioria foca na saúde, foca dentro de hospital. É tanto que os exemplos que a gente usou também, a maioria são na questão da saúde. Porque quando a gente fala em pandemia, só pensa nisso, né? Ah, só quem lucrou foi farmácia, só... Mas não, ela deu um boom e ela melhorou em tudo, em questão de logística, questão da inovação, isso. E como que isso, a nossa preocupação era como que isso
influenciava para o consumidor, né? Para o mercado consumidor, até onde isso era impactante para ele, como que esses negócios disruptivos, né, eles tiveram essa influência dentro da vida do consumidor. Mas realmente a gente teve dificuldade de encontrar, porque a maioria focava na questão da saúde. Aí a gente foi E, atrás manualmente, fora das e, bases de dados e, tradicionais. e eu não sei se também não foi um desafio para vocês, porque não é só essa dificuldade, mas, por exemplo, o trazer comida à casa, o levar a comida, nós já usávamos, mas passamos a usar mais, e depois arranjam-se outras formas de entregar a comida. Quem diz a comida, não é? Quando foi durante Uhum, a pandemia, e portanto, isto não estamos a falar da saúde, estamos a falar de outra coisa. Mas para vocês também medir esta disrupção, isto é disrupção? Até que ponto foi disruptivo? Quer dizer, isto não é um bocadinho subjetivo também aqui? Não foi difícil para vocês medirem isto? Ou seja, classificar um negócio como disruptivo, ou não disruptivo, ou menos disruptivo, ou mais. Quer dizer, eu pus-me nos vossos sapatos e tentei compreender se eu a analisar. Eu não sei se vocês uhum. sentiram esta dificuldade ou não. Se para vocês. Sentimos. É como se a gente tivesse aquela parede, aquele bloqueio, né? De como que esses negócios agiam antes da pandemia e pós-pandemia. Inclusive, depois desse artigo que a gente fez, a gente submeteu agora para uma revista, a gente está esperando, né? A análise, que demora muito, quase um ano para responder alguma coisa. Mas a gente já está elaborando outro tipo de trabalho em cima desse, justamente por conta dessa dificuldade. A gente está indo Ah, atrás de empresas ou de pessoas, né, que trabalham para a gente poder ver qual foi a diferença que eles perceberam, né, do antes da pandemia e depois da pandemia, principalmente nessas empresas tipo iFood, Uber, né, que geralmente são nacionais, internacionais, e eles tiveram que se adaptar muito rápido. Eles tiveram um crescimento muito grande, porque teve uma procura muito grande, porque todo mundo ficou preso dentro de casa, então a gente teve que ter acesso a essas coisas de uma forma muito claro. rápida. Então, algumas meio que estavam preparadas e outras não. E tiveram que fazer uma adaptação muito rápida, muito brusca. Algumas conseguiram e outras, infelizmente, as E menores, né, outras. não conseguiram. Mas essas outras empresas que são nacionais e internacionais, elas tiveram sim esse bloqueio e essa mudança do antes pandemia e depois. Então, é um trabalho futuro que a gente está pensando em fazer para dar seguimento a esse outro. A gente começou do início, né, com a revisão sistemática, e agora a gente tá planejando fazer um questionário e a gente dá andamento a essa pesquisa. Muito bem. E eu imagino, e depois, claro, houve mudanças que foram necessárias na altura, foram Uhum. obrigatórias e que depois ficaram até hoje, não é? Como o Sim, teletrabalho, como, não é? Muitas, sim. não é? Que acabamos por adotar. Eh, bom, eu não sei se têm mais, muito obrigada, Edilânia. Eu não sei se têm mais alguma questão. Não sei se, mesmo a nossa audiência, apesar de pequenina também, eu estou aqui, Bruna Antónia, não sei se também quer participar, de fazer alguma questão. Parece que muito bem. Bom, se não há mais questões, resta-me agradecer, aos nossos participantes que animaram esta sessão. Agradecer, portanto, estou aqui, aos nossos autores que aqui estão. Passo a referir: Inácio Ferreira Façanha Neto, Nayana Nascimento Mendes, a nossa Larissa Guzmão Oliveira, a Edilânia Miranda Conrado. E agradecer à nossa audiência e à nossa assessora que ajudou aqui imenso com os vídeos. Já se viu que isto não é mais uma coisa que disruptiva, não é? Que umas sessões online muito disruptivas e não é fácil, não é? Esta questão de gestão dos vídeos. Muito obrigada, Aline, pelo seu apoio, porque eu ter-me sentido aqui muito sozinha, sem si, e portanto foi o seu apoio, foi fundamental. E muito obrigada. E olha, e obrigada a todos. Só que pedia, era por favor, para realmente preencherem o questionário, que eu já fiz, colei o link, imagino que vocês também tenham, e pronto, para avaliarem a sessão. Muito obrigada a todos também. Obrigada, professora. Eu também disponibilizei novamente só para reforçar o questionário. E agradeço aqui a presença de todos e desejo que todos tenham ótimas publicações de vocês. Espero, né, em breve, já ver os frutos desse estudo de vocês, esses trabalhos.
bem. Obrigada. Adeus. Então, adeus. Tchau. Obrigada. Obrigado, professora. Tchau. Obrigado, Aline. Tchau, tchau, obrigada. E para a professora já é boa noite, né? Obrigada. Para a gente ainda é boa tarde. Aqui já é tarde, são 8h30 neste momento da noite, hora de jantar. É, aqui ainda está Adeus. encerrando a tarde. E, por favor, fiquem em contacto, está bem? Muito obrigada. Está Foi um bem, gosto, foi um obrigada. gosto estar convosco. Adeus, boa tarde. Tá, boa tarde. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.